Em 1713, na cidade de Utrecht, diplomatas europeus se reuniam em um cenário de grande expectativa. O objetivo era redesenhar o mapa do poder mundial, redefinindo fronteiras e influências. Entre as questões, a fronteira norte do Brasil, disputada com a França, era vital para Portugal e seu futuro colonial. A região em questão, hoje conhecida como Amapá, era coberta por florestas densas e rios sinuosos e misteriosos. Para os colonos e missionários, garantir essa terra era uma questão de sobrevivência e esperança. A disputa não era apenas sobre mapas, mas também sobre controle de rotas fluviais e acesso a riquezas minerais valiosas. Incursões e tensões eram constantes, refletindo as rivalidades entre as potências europeias. Os povos indígenas, no meio do fogo cruzado, viam suas vidas e territórios afetados por decisões distantes. O Tratado de Utrecht foi uma oportunidade única para resolver essa pendência histórica. Portugal usou sua posição estratégica e diplomática para garantir seus interesses na região. Em 11 de abril de 1713, o acordo com a França finalmente foi assinado. Ele encerrou um conflito local e inseriu a fronteira amazônica na ordem mundial da época. A decisão moldou o contorno do Brasil, garantindo a posse do Amapá para as futuras gerações. Era a diplomacia europeia definindo o futuro de terras distantes e desconhecidas. A assinatura do tratado teve consequências duradouras para o Brasil e toda a região amazônica. Para entender a complexa negociação entre Portugal e França, é preciso olhar para a Europa do século XVIII. A Guerra da Sucessão Espanhola, iniciada em 1701, foi causada pela morte do rei Carlos II da Espanha. Filipe de Anjou, neto de Luís XIV da França, foi nomeado sucessor, ameaçando criar uma superpotência europeia. Inglaterra, Países Baixos e o Sacro Império Romano Germânico formaram uma aliança para impedir essa união. Portugal, inicialmente neutro, foi pressionado a escolher um lado na guerra. Em 1703, Portugal se juntou à Grande Aliança, transformando-se em um campo de batalha crucial. A guerra foi longa e custosa, levando à exaustão e à escolha de Utrecht para as conferências de paz. A guerra que começou pela coroa espanhola redesenhou as fronteiras do mundo. Utrecht encerrou o conflito, impactando profundamente Europa e América. A participação de Portugal na guerra foi estratégica, visando segurança e reconhecimento colonial. A aliança com a Grã-Bretanha garantiu proteção naval e rotas comerciais seguras. O ouro do Brasil financiava o esforço de guerra e fortalecia Portugal. Em troca, Portugal fez concessões comerciais à Grã-Bretanha. Lisboa serviu como base estratégica para a Grande Aliança. Os diplomatas portugueses chegaram a Utrecht com uma agenda clara. Resolver pendências históricas e garantir ganhos territoriais era crucial. A principal preocupação era a França, cuja ambição colonial chocava com a de Portugal. A Paz de Utrecht forçou a França a recuar na Amazônia. As negociações em Utrecht foram complexas, com Portugal e França em destaque. A França queria o rio Araguari como fronteira, mas Portugal insistiu no rio Oiapoque. Portugal apresentou mapas e argumentos legais, vinculando a questão ao acordo de paz. A Grã-Bretanha apoiou Portugal, pressionando a França a ceder. Em 11 de abril de 1713, a França aceitou o rio Oiapoque como fronteira. O tratado foi uma vitória diplomática para Portugal. A decisão definiu o contorno norte do Brasil de forma permanente. A linha traçada em Utrecht tornou-se uma realidade geopolítica duradoura. A disputa secular foi encerrada, estabilizando a região. A decisão de Utrecht consolidou de forma definitiva a soberania portuguesa sobre o Amapá, marcando um novo capítulo na história da região. Antes desse acordo, a área era uma zona constante de conflito entre portugueses e franceses, marcada por disputas e incertezas.
O tratado finalmente deu segurança jurídica para investir e desenvolver a região, atraindo novos interesses coloniais. A ocupação efetiva foi lenta, mas o tratado permitiu a construção de fortificações e incentivou a presença portuguesa. A fortaleza de São José de Macapá foi erguida para proteger a entrada do Amazonas e garantir a defesa do território. O tratado pacificou a fronteira, reduzindo tensões e incursões francesas, trazendo estabilidade à região. Missões religiosas e novos povoamentos surgiram, explorando recursos naturais e promovendo integração cultural. Utrecht foi a certidão de nascimento geopolítica do Amapá, definindo seus limites e identidade. A base legal para a vitória brasileira em 1900 foi o Tratado de Utrecht, que permaneceu fundamental ao longo dos séculos.